Ok, esperar a galerinha retomar. Eita, cadê o pessoal? Já deu esses 5 minutos, bastante. Ah, estão voltando. Seis participantes retomando ainda. Ok, turma. Valeu, obrigado pela compreensão e por retornarem também, turma. Que bom. Então, vamos lá. Ok? Então, olha só. Aqui, no caso aqui, nós temos a competência 2, né? Que nós estamos trabalhando. E aqui sobre os 6 níveis de desempenho. Então, notem bem aqui, ó, para a questão dos 200 pontos, né, para você garantir os 200 pontos. Desenvolver o tema por meio de argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresentar excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Então, notem que aqui vocês têm justamente essa questão do repertório sociocultural produtivo. Envolver diversas áreas, como filosofia, sociologia, biologia, geografia, seja o que for, através de uma citação, de um estudo, de um fato, de um dado, para fornecer bons argumentos também, né, para a questão de ter dados, fatos comprováveis, né, estratégias argumentativas, não deixam de ser também. Quando você vem para essa outra nota que você recebeu aqui menor, né, você vê que não foi citado, ó, repertório sociocultural. Então, desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, tudo bem, e apresenta bom domínio do texto dissertativo e argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. Ok, mas cadê o repertório? Então, já caiu.
quando a pessoa desenvolve, né, o tema por meio de argumentação previsível. Ah, isso aqui é terrível. Porque, assim, a gente sabe que é uma problemática, aí o candidato vai e diz, é uma problemática. É um problema sério, um problema grave. Ou seja, ele está usando argumento que não está justificando nada, está sendo só redundante e óbvio, previsível. Então, o corretor do Enem, ele não suporta redações previsíveis. Muito cuidado. Já fica com 120 pontos. Ok, 80 pontos. Desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos dos textos motivadores ou apresenta domínio insuficiente do texto dissertativo argumentativo, não atendendo a estrutura com proporção, argumentação e conclusão. Então, galerinha, aqui ó, já se complicou muito severamente. 40 pontos, quando apresenta o assunto, tangenciando o tema, já falando sobre o tangenciamento, o que é tangenciar, ou demonstra domínio precário do texto dissertativo argumentativo, com traços constantes de outros tipos textuais. Ou seja, uma coxa de retalhos, uma mistura de tipos textuais, narrativo com dissertativo, com injuntivo e por aí vai. Então, e 0, fuga ao tema. Fugiu ao tema, já era, papai, 0. Não atendimento à estrutura dissertativa argumentativa, nesses casos a redação recebe nota 0 e é anulada. Tá aí os 6 níveis de desempenho relativos à competência 2. Se sua redação apresentar fuga ao tema ou não atender à estrutura dissertativa argumentativa, ela não será avaliada em nenhuma das competências. Ou seja, não ache que por você... peraí, alguém falou aqui no chat. Tá? Ok. Boa, Carol. Todos os alunos pedem, né? Às vezes um dá o e-mail, eu mando por e-mail, mas eu vou ensinar aqui até chegar esse documento. É muito interessante vocês lerem bastante, tá? Certo? Então, vamos aqui rapidinho. Ver como é que vocês podem colocar. Você vai colocar assim. Você vai vir no Google, tá? Deixa eu minimizar aqui. Porque se tu for direto no site, às vezes tu te perde, né? Então coloca aí, cartilha de redação do Enem. Eu coloquei 2020, eu não encontrei 2020. Eu não sei se já tem para hoje por conta dessas inscrições, mas quando eu coloquei cartilha de redação do Enem, apareceu só 2019. Não, não tem. Então eu vou tirar aqui 2020, né? Vou colocar só cartilha de redação do Enem. Eu clico aqui, ele vai lá certinho. Não. Tirar aqui. Pronto. Vou agora pesquisar. Pronto. Só basta colocar aqui, ó, cartilha de redação do Enem, sem ano nenhum. Você clicou, já aparece o download NEP. Clicou aqui, ó. Achei aqui no Google. Aham. Ele já vai certinho, turma. É interessante que todos vocês baixem essa cartilha. Mas aí no próximo momento na aula, se vocês não conseguirem, eu peço um e-mail, mas é fácil, ó. E agora, tô abrindo pelo próprio site, ó. Agora, se todos vocês estiverem em algum grupo, né? Todos vocês aí, por terem grupos na escola, um baixa e passa para os demais, tá? Ok, beleza, Carol. Então, Carol pode mandar isso no grupo para a galera. Então, você já vai aqui. Aqui demorou um pouquinho para carregar, mas ele carrega. Espera aí. Certo? A pessoa a Carol já achou também, né? Aqui, eu baixei aqui, tá aqui PDF, porque olha o tanto de página que eu tenho aberta aqui, ó. Aí desse jeito tem como... Tá aqui, ó. Pronto. Tá aí, ó. 49 páginas, só baixar aqui do lado, tá? Pronto. Então deixa eu fechar aqui a do site. Então já sabem, é só colocar no Google, né? E ele vai encaminhar vocês para lá. Deixa eu fechar aqui essa outra página aqui, que eu abro tanta página aqui. Essa aqui também. Essa aqui também. Pronto, agora vamos voltar lá para nossa cartilha.
Então, gente, é só colocar cartilha de redação do Enem no Google que ele vai jogar vocês por lá certinho. Ok, fique atento. Se sua redação apresentar fuga ao tema ou não atender à estrutura dissertativa argumentativa, ela não será avaliada em nenhuma das competências. Certo? Ótimo, obrigado, Carol. Carol já baixou, já mandou no grupo. Que bom, assim que eu gosto de ver. Gente, todo mundo lendo mesmo. Leia ela. Gente, essa aqui tem que ser aquele guia de cabeceira de cama. Livro de cabeceira de cama. Todo tempo ler, analisar tudinho, treinar também. Ok. Se sua redação apresentar fuga ao tema ou não atender à estrutura dissertativa argumentativa, ela não será avaliada em nenhuma das competências. Então nem adianta fugir ao tema, as outras nem interessam, porque os corretores não vão perder tempo corrigindo, sendo que tu já zerou. Tiveram inúmeras redações zeradas ano passado. Competência 3. Essa aqui já é um pouquinho mais tensa, tá? Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Um terceiro aspecto a ser avaliado é a forma como você, em seu texto, seleciona, relaciona, organiza e interpreta informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do ponto de vista escolhido como tese. É preciso, então, elaborar um texto que apresente claramente uma ideia a ser defendida e os argumentos que justifiquem a posição assumida por você em relação à temática da proposta de redação. Certo? A competência 3 trata da inteligibilidade do seu texto, ou seja, a sua coerência e da plausibilidade entre as ideias apresentadas, o que é garantido pelo planejamento prévio à escrita, ou seja, pela elaboração de um projeto de texto. O que é esse projeto de texto? É o que a gente faz na turma, que eu sempre peço para a gente fazer, né? Peço para vocês fazerem, que é as sugestões de abordagem. A gente joga o tema e coloca o que a gente pode abordar dentro desse tema. Aí vocês fazem uma sugestão de abordagem, né? Coloca vários pontos, é um projeto de texto. A inteligibilidade da sua redação depende, portanto, dos seguintes fatores: seleção de argumentos, relação de sentido entre as partes do texto, progressão temática adequada ao desenvolvimento do tema, revelando que a redação foi planejada e que as ideias desenvolvidas são pouco a pouco apresentadas de forma organizada em uma ordem lógica. Desenvolvimento dos argumentos com explicitação da relevância das ideias apresentadas para a defesa do ponto de vista definido. O que é coerência? A coerência se estabelece por meio das ideias apresentadas no texto e dos conhecimentos dos interlocutores, garantindo a construção do sentido de acordo com as expectativas do leitor. Está, pois, ligado ao entendimento e à possibilidade de interpretação dos sentidos do texto. O leitor poderá compreender esse texto, refletir a respeito das ideias nele contidas e, em resposta, reagir de maneiras diversas, aceitar, recusar, questionar e até mesmo mudar seu comportamento em face das ideias do autor, partilhando ou não da sua opinião, tá? Então, coerência e sentido. O que é projeto de texto? Projeto de texto é o planejamento prévio à escrita da redação. É o que nós fazemos, né? Eu falo para vocês, né, que a gente faz um pré-rascunho, o rascunho e depois a folha oficial. O próprio Enem está aqui aconselha isso. O projeto de texto, né, que é esse pré-rascunho da gente, é o planejamento prévio à escrita da redação. É o esquema que se deixa perceber pela organização estratégica dos argumentos presentes no texto. É nele que são definidos quais os argumentos que serão mobilizados para a defesa de sua tese, quais os momentos de introduzi-los, tá? E qual a melhor ordem para apresentá-los, de modo a garantir que o texto final seja articulado, claro e coerente. Assim, o texto que atende às expectativas referentes à competência 3 é aquele no qual é possível perceber a presença implícita de um projeto de texto, ou seja, aquele que é claramente identificável a estratégia escolhida por quem está escrevendo para defender o seu ponto de vista. Por exemplo, eu vou lá, lembra que o projeto de texto, ele deixa bem claro que é aquele no qual é possível perceber a presença implícita de um projeto de texto, ou seja, aquele que é claramente identificável a estratégia escolhida. Tá? O que acontece? Como assim? Então, vamos lá. Eu vou lá para o finalzinho, para uma redação que tirou nota 1000. Deixa eu ver. Aqui. Aí teve a redação, né?
Redação de Carolina Mendes Pereira. Ela fez uma redação um pouco complexa, mas tirou nota 1000, de contraposição. Lendo os dois, nós conseguimos, quem já tem uma certa habilidade na questão de correção, consegue identificar claramente as contraposições. Então, quando ele fala, tá, eu li a redação todinha, tá, beleza? Ali chega que eu consigo identificar qual estratégia ela utilizou. Se ela usou contraposição, se ela usou causa e consequência. Então, a redação ela tem que mostrar de forma adequada que estratégia ela está utilizando. Tá? Voltando aqui, ok. Então, coerência. Como eu disse para vocês, é aquele no qual é possível perceber a presença implícita de um projeto de texto, ou seja, aquele em que é claramente identificável a estratégia escolhida por quem está escrevendo para defender seu ponto de vista. Segue algumas recomendações para atender plenamente às expectativas em relação à competência 3. Reúna todas as ideias que lhe ocorrerem sobre o tema e depois selecione as que forem pertinentes para a defesa do seu ponto de vista. A gente faz aquele pré-rascunho, né? Vai jogando as informações, jogando, enchendo aquela parte ali de informações, o rascunho, né? Que é o pré-rascunho. Depois eu vejo o que eu vou usar como ponto de vista. Eu seleciono um deles lá, vejo qual que eu vou usar como ponto de vista. Procurando organizá-las em uma estrutura coerente para usá-las no desenvolvimento do seu texto. Verifique se informações, fatos, opiniões e argumentos selecionados são pertinentes para a defesa do seu ponto de vista, se vai valer a pena, se são justificáveis, se são bem coerentes, se são objetivos. Na organização das ideias selecionadas para serem abordadas em seu texto, procure definir uma ordem que possibilite ao leitor acompanhar seu raciocínio facilmente. O que significa que a progressão textual deve ser fluente e articulada com o projeto de texto. Examine com atenção a introdução e a conclusão para ver se há coerência entre o início e o fim. Também observe se o desenvolvimento de seu texto apresenta argumentos que convergem para o ponto de vista que você está defendendo. Evite apresentar informações, faça opiniões soltos no texto, sem desenvolvimento, sem articulação com as outras ideias apresentadas. Isso aqui, ó, cuidado. Ok, galerinha? Foco, cuidado. Deixa eu ver se está todo mundo aqui direitinho. Beleza. Certo. Faltam os dois aí. Resumindo, na organização do texto dissertativo argumentativo, você deve procurar atender as seguintes exigências: apresentação clara da tese, seleção de argumentos que a sustentam, encadeamento das ideias de modo que cada parágrafo apresente informações coerentes com o que foi apresentado anteriormente, sem repetições ou saltos temáticos, desenvolvimento dessas ideias por meio da explicitação, explicação ou exemplificação das informações, fatos e opiniões. Eu falo muito sobre isso, né? A gente bate muito nessa tecla, é interessante. De modo a justificar para o leitor o ponto de vista escolhido. O quadro a seguir apresenta os 6 níveis de desempenho que serão utilizados para avaliar a competência 3 nas redações do Enem 2019. Então vamos lá. Para garantir os 200 pontos nessa competência, você deve apresentar informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente e organizada, configurando a autoria. Ó. Tudo que fizer tem que colocar de quem é autor, né? A fonte, tudo, em defesa de um ponto de vista. Tirando 160 pontos, o que você fez aqui que faltou? Apresenta informações, fatos e opiniões relacionadas ao tema, de forma organizada, só que, né, com apenas indícios, né? Então, uma coisa assim meio vaga. Não está dando com exatidão quem é o autor, uma coisa assim genérica. Então, for perguntar, professor, se eu colocar as inferências, citações sem o autor, e aí, gente, não é que não vai zerar, mas a compensação decresce a nota, né? Decresce um pouco aí, de 200 para 160. 120 pontos para quem apresenta informações e faz opiniões relacionadas ao tema, limitados ao argumento dos textos motivadores, ou seja, faz tudo preso ao texto motivador. E pouco organizados em defesa de um ponto de vista, 120 pontos. 80 pontos. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionadas ao tema, mais desorganizados ou contraditórios e limitados aos argumentos do texto motivadores em defesa de um ponto de vista. Tá complicado aqui. 80 pontos.
40 pontos. Apresenta informações, faça opiniões pouco relacionadas ao tema ou incoerentes e sem defesa de um ponto de vista. Ou seja, ele só informa. E 0, apresenta informações, faça opiniões não relacionadas ao tema e sem defesa de um ponto de vista. Ou seja, fuga ao tema. 0. Tanto a competência quanto o geral. Então, aqui nós falamos dos 6 níveis de desempenho da competência 3. E agora vamos para a competência 4. Aqui, turma, vocês têm que ter conhecimento afiado de conectivos, conexões de conjunções, preposições, advérbios. Vocês têm que ter um conhecimento. Aqui nós vamos falar de mecanismos linguísticos, a gramática pura e seca, bem estruturada. Então, saber utilizar os conectivos. Sabe o que é legal? Vocês vão ver na correção. Vou bem aqui, dar uma adiantadinha. Justamente aqui, ó. E uma das correções, isso aqui é do próprio INEP, né? Os comentários deles, ó, o comentário acerca da redação da aluna, ó, a participação de demonstração de domínio da modalidade de escrita formal, tal. E aí ele vem, né? E bate na tecla aqui, ó. Coesão é ligação, né? E a gente está falando sobre a questão dos conectivos. Tá? Em relação à coesão, encontra-se nessa redação um repertório diversificado de recursos coesivos, sem inadequações, articulações tanto entre os parágrafos. Em segundo lugar, portanto, conta entre as ideias dentro do mesmo parágrafo. Primeiro parágrafo, seus, no entanto, essa, desse modo, acerca disso, assim, já que, também, isso, porque, sendo assim, tais, por fim, para tanto, seus, uma vez que, entre outros. Utilizou, gente, eu gosto de utilizar conectivos. Eu gosto assim, eu gosto de usar portanto, a fim de que, certo? Não sei se tem aqui, para tanto, a fim de que, já que, uma vez que, eu utilizo muito. Então, ele fala aqui sobre a importância dos conectivos. Vamos voltar para nossa parte lá. Competência 4. Peraí, 5, né? 4. Ok. Tá? Ok. Tá certo. Então, aqui a gente vai trabalhar bastante os mecanismos linguísticos, tem que se ter muito cuidado com questões gramaticais, justamente da relação de coesão, as ligações, utilização dos conectivos. Os aspectos a serem avaliados nesta competência dizem respeito à estruturação lógica e formal entre as partes da redação. A organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma relação que garanta a sequenciação coerente do texto e a interdependência entre as ideias. Essa articulação é feita mobilizando recursos coesivos, o que a gente acabou de ver lá na análise do Enem. Em especial, operadores argumentativos, que são responsáveis pelas relações semânticas construídas ao longo do texto. Por exemplo, relações de igualdade, adversidade, de causa, consequência, de conclusão. Preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais são responsáveis pela coesão. Coesão, ligação, e esses aqui são chamados de conectivos. São responsáveis pela coesão do texto, porque estabelecem uma inter-relação entre orações, frases e parágrafos. Cada parágrafo será composto por um ou mais períodos também articulados. Cada ideia nova precisa estabelecer relação com as anteriores. Assim, na produção de sua relação, você deve utilizar variados recursos linguísticos que garantem as relações de continuidade essenciais à elaboração de um texto coeso. Na avaliação da competência 4, será considerado, portanto, o modo como se dá o encadeamento textual. Você viu que nas competências 3 e 4 consideram a construção da argumentação ao longo do texto, porém avaliam aspectos diferentes. Na competência 3 é avaliar a capacidade de participante selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, trata-se da estrutura mais profunda do texto. Já a coesão avalia na competência 4, né, avaliada na competência 4, atua na superfície textual, isto é, avalia as marcas linguísticas, que ajuda a chegar à compreensão profunda do texto.
Assim, você deve, na construção de seu texto, demonstrar conhecimentos sobre os mecanismos linguísticos necessários para um adequado encadeamento textual, considerando os recursos coesivos que garantem a conexão de ideias tanto entre os parágrafos quanto dentro deles. Como garantir a coesão do texto? Aqui é importante. Para garantir a coesão textual, devem ser observados determinados princípios em diferentes níveis. Estruturação dos parágrafos. Um parágrafo é uma unidade textual formada por uma ideia principal, a qual se ligam ideias secundárias. Ideia principal, ideias secundárias. No texto dissertativo argumentativo, os parágrafos podem ser desenvolvidos por comparação, por causa e consequência, exemplificação, detalhamento, entre outras possibilidades. Deve haver uma articulação entre um parágrafo e outro. Estruturação dos períodos. Pela própria especificidade do texto dissertativo argumentativo, os períodos do texto são normalmente estruturados de modo complexo, formado por duas ou mais orações para que se possa expressar as ideias de causa e consequência, contradição, temporalidade, comparação, conclusão, entre outros. E referenciação. As referências a pessoas, coisas, lugares e fatos são introduzidas e depois retomadas à medida que o texto vai progredindo. Esse processo pode ser realizado mediante o uso de pronomes, advérbios, artigos ou vocábulos de base lexical, estabelecendo relações de sinonímia, antonímia, hiponímia, hiperonímia e de expressões resumitivas, metafóricas ou metadiscursivas, tá? Vamos falar aqui sobre hiponímia e hiperonímia, tá? Vou pegar aqui com os exemplos tudo direitinho. Vixe. Pronto. Carol fez uma pergunta aqui, tá? O que acontece se eu citar uma frase, mas escrever errado o nome do autor? Se for descoberto, se ele detectar, você tem a linha desconsiderada. Não vai ser avaliada. E se ele não destacar, você ganhou, né? Então, se ele conseguir identificar, ficou ruim. Mas se não, certo? Mas o certo é de colocar a frase certa com o autor certo. Deixa eu ver um site aqui. Ah, esse aqui eu acho legal. Norma Culta. A hiperonímia indica uma relação hierárquica de significado que uma palavra superior estabelece com uma palavra inferior. O hiperônimo é uma palavra hierarquicamente superior porque apresenta o sentido mais abrangente que engloba o sentido do hipônimo, uma palavra hierarquicamente inferior. Vamos lá. Então, aqui um caso de hiponímia e hiperonímia. País é hiperônimo de Brasil, porque está acima. Mamífero é hiperônimo de cavalo. Jogo é hiperônimo de xadrez, aí inverte. Brasil é hipônimo de país. Cavalo é hipônimo de mamífero, certo? Xadrez é hipônimo de jogo. Então, o que acontece? Eu vejo que esses aqui, né, com relação aos outros, são mais específicos, né? Mais específicos é que eles se tornam gerais. Hiperonímia indica uma relação hierárquica de significado que uma palavra superior estabelece como uma palavra inferior, ou seja, hiperonímia. País é hiperônimo de Brasil, certo? Que está acima. Mamífero é hiperônimo de cavalo, está acima. Jogo é hiperônimo de xadrez. Aí abaixo, Brasil é hipônimo de país. Cavalo é hipônimo de mamífero. É só pensar, generaliza, especifica. Generaliza, especifica. País pode ser qualquer país. Aí especificou através do Brasil. Mamífero, qualquer mamífero, especificou através de cavalo. Jogo, qualquer jogo, especificou através de xadrez. Essas são as relações de hiperonímia e hiponímia. Nós vamos lembrar, hiper, acima, hipo, abaixo. É tipo, ó, a pessoa tem hipoglicemia,
né? O açúcar é abaixo. Ok. Recomendações. Procure utilizar a seguinte estratégia de coesão para se referir a elementos que já aparecem no texto. Substituição de termos ou expressões por pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, advérbios que indicam localização e artigos. Substituição de termos ou expressões por sinônimos, hipônimos, hiperônimos ou expressões resumitivas. Substituição de verbos, substantivos, períodos ou fragmentos do texto por conectivos ou expressões que retomem o que já foi dito. Aqui tudo, gente, é para a questão da coesão, tá? Da ligação. Certo? Ok. Elipse ou omissão de elementos que já tenham sido citados ou que sejam facilmente identificáveis. Eu vou já explicar sobre a elipse para dar uma ideia para vocês. Utiliza operadores argumentativos para relacionar orações, frases e palavras. A gente sabe, né? No entanto, portanto. Verifique se o elemento coesivo utilizado estabelece a relação de sentido pretendida, se realmente bateu. Ó, elipse e omissão. O que é elipse? Nós temos duas figuras de linguagem, tá? Como figuras de omissão. Tá? Então, vamos lá. Quais são? Eu tenho elipse e tenho zeugma. O que é elipse? É quando eu construo uma oração, por exemplo, fomos à praia. Não tem nós aqui, mas está subentendido. Houve uma elipse do termo, porque eu sei que existe, mas não está aqui. Certo? E o termo não foi citado anteriormente. O zeugma também é uma figura de omissão, mas só que o zeugma é o seguinte. Ó, eu gosto de filmes. Ela de séries. Eu tive uma situação de zeugma. O termo já foi citado e depois é subtendido, ou seja, ele fica omisso, bem aqui. Aí só você lembrar, elipse, o termo ainda não foi citado. Zeugma, o texto foi citado, mas não foi repetido. Professor, como é que eu faço para não esquecer? Só lembrar que o elipse, o E do elipse é de escondido. O termo fica todo tempo escondido. No zeugma, o termo já apareceu. Ele fica escondido, mas já apareceu antes. Eu gosto de filmes, ela gosta de séries. Mas como eu falei, gosto de filmes e coloquei dessa forma aqui, já dá para entender que é gostar, o verbo gostar. Então não fica redundante. Isso pode ser utilizado na redação? Pode. Resumindo, na elaboração da redação, você deve evitar sequência justaposta de palavras e períodos sem articulação, ausência total de parágrafos na construção do texto, emprego de conector, preposição, construção, pronome relativo, alguns advérbios e locuções adverbiais que não estabelecem relação lógica entre dois trechos do texto e prejudica a compreensão da mensagem, repetição ou substituição inadequada de palavras sem se valer dos recursos oferecidos pela língua, pronome, advérbio, artigo, sinônimo. E aqui, turma, tá? Vamos falar do quadro dos níveis, com os 6 níveis de desempenho na competência 4. Então, gente, a questão é: enriqueça as redações de vocês com conectivos, tá? Então, eu vou vir bem aqui para vocês terem uma ideia. Exemplos de conectivos para a redação. Não, conectivos textuais. Pronto, bem aqui. No toda a matéria. Lista de conectivos, está carregando. Prioridade e relevância. Em primeiro lugar, gente, agora cuidado, porque ó, tem sites que a gente tem que ter muito cuidado mesmo. Esse, antes de mais nada, não pode usar. Antes de tudo, também não. Agora, em primeiro lugar, princípio, primeiramente. Acima de tudo, não. Principalmente pode, primordialmente, sobretudo, a priori, a posteriori, principalmente, que é de início. Tempo, frequência, então, enfim, logo, logo depois, imediatamente.
Então, tem vários conectivos aqui, mas só que tem que ter cuidado. Aqui tem que fazer uma seleção. Você pode pegar como ideia, mas é só olhar aquele que não te dá uma ideia de coloquialidade. Tem que ter muito cuidado no site. Esse aqui tudo bem. Se, caso, eventualmente. Continuação, além disso, demais, ademais, outro sim. Então, turma, o interessante é ter bastante conectivos, tá? Ó, recursos coesivos. Utilizar bastante recursos coesivos e que faz sentido, bem articulados. Você tem os 200 pontos. 160 pontos. Articula as partes do texto com poucas inadequações e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Tá? Ele apresentou poucas inadequações. Usou um recurso coesivo de forma errada. De forma errada, não muito válida. 120. Articula as partes do texto de forma mediana, com inadequações e apresenta repertório pouco diversificado de poucos recursos coesivos. Botou pouquíssimos recursos coesivos. Já se complicou. Articula com 80 pontos. Articula partes do texto de forma insuficiente. Com muitas inadequações e apresenta repertório limitado de recursos coesivos. É ruim, né? 40 pontos. Articula as partes do texto de forma precária. E 0 pontos. Não articula. Vai colocando ponto continuando no lugar dos conectivos. Aí zera na hora a competência. A pessoa cai de ponto continuando. Isso eu encontrei muito nas redações lá na sala. A gente tem que mudar isso. Tá? Você precisa utilizar conectivos. É como eu disse para vocês, pesquisem na internet tipo de conectivos. Tá? É interessante vocês terem essa base de conectivos. As conjunções são os maiores exemplos de conectivos. Conjunções e preposições. Turma, nós vamos parar na competência 5 agora. Tá? Vamos dar uma pausa com relação a competências, né? Essa cartilhazinha. Vamos parar na competência 5, porque na próxima aula a gente vai terminar essa cartilha e partir para mais aspectos de análise de redações. Então, como vocês viram a importância, o tanto que a gente viu hoje, tá? Conversar um pouquinho com vocês. Opa, alguém fez alguma pergunta? O que acontece se eu citar a frase? Nós já respondi, né? Essa semana estudamos isso em gramática. Ok, interessante. Estudou em... mas acho que não é relação a... Carol, rapidinho, só para ter uma ideia, porque só agora eu tô olhando. O que você estudaram essa semana em gramática? Foi sobre o quê? Sobre Coesão a e articulação textual. É isso Foi? mesmo. Coesão textual? Esse assunto que a gente está falando. Ótimo, perfeito. Certo? Então tá certo. Turma, deixa eu terminar aqui, interromper o compartilhamento. Tá? Vamos parar aqui a nossa aula com relação às competências. Vou só interromper aqui o compartilhamento. Tá? Todos que vamos ver aqui na nossa... Deixa eu ver aqui os participantes. Tá? Deixa eu... ok. Um númerozinho considerável. Tá, turma? Turma. Ok. Obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que eu tenha sido claro, que vocês tenham entendido. Porque eu sei que, afinal de contas, é um período longo. Valeu, Carol. Obrigado. É um período longo, tá? Pegamos um bom período mesmo aí, a tarde inteira, né? Começando 2h40 até agora às 18 horas. Eu sei que às vezes se torna cansativo, mas graças a Deus muitos conseguiram permanecer até o final. Espero que tenham gostado, que tenha elucidado mesmo, esclarecido mesmo. Não terminamos ainda a cartilha, ainda tem uma certa parte, tá? Mas, turma, muito obrigado pela atenção. A gente estava um bom tempo sem se encontrar, sem ter esse contato, né? Ainda falta muito para a gente se estabelecer, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Vamos conseguir vencer esse período ruim. Turma, muito obrigado pela atenção. Desejo a todos um ótimo final de semana. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado mesmo de coração. Estou morrendo de saudades. A gente vai se encontrar, se Deus quiser, na sala. Valeu, galerinha. Um Tchau, abraço. professor. Tchau, Boa gente. semana. Obrigada. De nada. Falou, professor. Tamo junto. Valeu. Tamo Tchau, junto. professor. Deus abençoe a todos vocês. Tchau, turma. Pessoas do agrado. Tchau, professor. Tchau.